presidente Assir Gurgás, que preside essa sessão, mas antes de mais nada, quero fazer um agradecimento de coração ao senador Mozarino Cavalcante. Ele permitiu que eu falasse em primeiro lugar, que eu tenho um compromisso marcado para agora, dentro de uns 15 minutos, e ele foi muito gentil para que eu pudesse atender, e ele novamente me cede a vez. E eu fico devendo ao senador Mozarino Cavalcante, não só eu diria a Santa Catarina fica devendo. Quando nós pudermos retribuir, faremos isso com muito gosto. Olha, é um assunto que, nos últimos dias, a imprensa tem, e está no Brasil, está uma coisa muito forte, está todo dia. E eu farei algumas considerações em alguns minutos, mas não pude deixar de analisar isso, que é a questão das drogas. Drogas, é uma coisa meia... Droga, né? Uma coisa que fica... Quando a gente fala dessa expressão de droga, senador Assir, já dá uma impressão da gente meio diferente, né? Baixa o clima, né? Baixa o clima, não levanta o astral. Essa é a verdade. Não levanta-se. Falar num tema diferente, tem muitos temas que alegria, né? Está dando resultado pré-sal. Tá? Começou a florir. As prefeituras tiveram a ordem de relatar, por exemplo, agora, na comissão de orçamento, aquele 0,5% do fundo de participação dos municípios. Nós relatamos, e os municípios, o governo vai cumprir agora, na semana que vem, esse 1,5 bilhão aos municípios brasileiros. Então, se levanta, é um colírio das prefeituras, dos olhos das prefeituras do Brasil inteiro. Então, isso levanta um pouco o astral. É um negócio paliativo, mas dá um certo reforço, dá um tchan, como se diz, né? Agora, falar em drogas, eu até não queria, mas aí o meu pessoal também, mas não tem como fugir, tem que enfrentar. E nós temos que analisar esse tema também. Então, eu faço algumas considerações. O Brasil não pode mais adiar um debate sério e responsável sobre a questão das drogas e, especialmente, o tratamento legal que o assunto está recebendo em todo o país. Várias nações já iniciaram essa discussão e algumas têm tomado medidas controvertidas que ainda devem provar sua eficácia. Esta semana, o exemplo veio dos Estados Unidos da América. Veja bem, nos Estados Unidos, um debate está no mundo. Essa semana, os Estados Unidos, em função da superlotação dos presídios, que já operam 40% acima de sua capacidade, o presidente Barack Obama pretende reduzir as penas de prisão para usuários de drogas e pequenos traficantes que não estejam envolvidos com cartéis ou crimes violentos. Isto é um tema da semana dos Estados Unidos, que já estão com 40% acima da capacidade em seus presídios, já bem na América do Norte. O secretário de Justiça dos Estados Unidos, Eric Holder, determinou às 94 procuradorias federais do país que não mais mencionem em suas denúncias a quantidade de droga apreendida com réus de baixo potencial ofensivo. Dessa forma, os juízes ficam desobrigados de aplicar a pena mínima para tráfico, definido como posse de mais de 25 gramas de cocaína ou crack, que é de 5 a 10 anos de prisão. Os governos americanos, nas últimas décadas, têm empreendido uma verdadeira guerra ao tráfico, tendo como um dos pilares o endurecimento penal. Para que mudasse de posição, a realidade falou mais alto. Enquanto a população cresceu 30% nas últimas 3 décadas, a massa carcerária aumentou 800%. A população subiu 30% nas últimas 3 décadas, mas a massa carcerária aumentou 800%, atingindo a marca de 2,3 milhões de presos.
cerca de 40% deles estão na cadeia por crimes relacionados a drogas. 40% em função das drogas. Manter os detentos também traz custo astronômico aos Estados Unidos. 80 bilhões de dólares foi em 2010. 80 bilhões de dólares. No Brasil, no que diz respeito ao aspecto prisional, a situação não é muito diversa. Nossa população carcerária total é de 550 mil apenados, sendo que estão disponíveis pouco mais de 310 mil vagas. E, portanto, há um déficit de quase 45%. Cerca de 25% do total de crimes cometidos está relacionado diretamente com o tráfico de entorpecentes. Isso sem contar os crimes correlatos, como o roubo e o furto cometidos por usuários e traficantes. Para piorar, quase 30% dos condenados têm até 24 anos somente. São praticamente até 24 anos, são 30% dos apenados que são jovens. Veja bem como isso acontece. Dado ainda mais assustador, diz respeito aos menores de 18 anos. A expansão do envolvimento de crianças e adolescentes arregimentados pelo tráfico de drogas foi vertiginosa na última década. Em 2002, pouco mais de 7% dos jovens que cumpriam medidas de restrição de liberdade o faziam em virtude do envolvimento com o tráfico. Em 2011, portanto, 10 anos depois, mais ou menos, esse número mais que triplicou, alcançando cerca de 27% do total. Quer dizer, hoje é 27% de jovens com 18 anos. Não queremos aqui apontar um caminho definitivo e certeiro para resolver a questão. De longe isso. Além de irresponsável, tal postura não contribui em nada para a construção de alternativas. Há, contudo, alguns pontos que devem necessariamente estar na pauta. Elevar, por diversas maneiras, a inclusão no sistema educacional e, principalmente, no ensino profissionalizante visando o mercado de trabalho. É a estratégia vital. Com isso, cria-se uma espécie de concorrência, eu diria, concorrência com a oferta de trabalho do tráfico. Por quê? Porque, por vezes, em função da falta de melhores oportunidades, torna-se ilusoriamente atrativa aos jovens entrar no tráfico, porque não tem uma outra função paralela, quer dizer, uma função normal, digna, ser profissionalizado numa função, e aí ele concorreria com aquela outra função que é mexer com o tráfico. E isso é uma ilusão muitas vezes. Então, vale a pena preparar o jovem por uma profissão. Do ponto de vista legal, o debate deve avançar. O Poder Legislativo já vem promovendo discussões, especialmente no âmbito da reforma do Código Penal. Independentemente da alteração legal, o Poder Judiciário e o Ministério Público devem integrar-se à discussão, buscando dar sua inestimável contribuição. Mais uma vez, o mundo emite sinais de que uma transição está ocorrendo. O Uruguai está em vias de regulamentar o comércio e consumo de maconha, com supervisão do Estado. A maioria dos países do Ocidente já aboliu a prisão dos usuários, dentro da concepção moderna de que o consumo é um problema do âmbito da saúde e não penal. Existe essa concepção já no mundo ocidental. Lá no mundo ocidental, digo, da Europa, que não é a questão penal, mas é uma questão de saúde. É hora de analisarmos as mais diversas iniciativas, compará-las à realidade e peculiaridades do Brasil e promover uma reflexão profunda com participação ativa da sociedade civil que aponte o rumo a ser seguido nessa questão. Enquanto não fizermos, continuaremos perdendo preciosas vidas para esse mal que atinge todas as nações, com sua imensa capacidade de destruição. Essas são algumas reflexões, senhor presidente, que trago nesta tarde
e não podemos deixar de fazê-lo. Nós precisamos meditar sobre isso. E, ao finalizar, eu quero mais uma vez, senadora Ciro Gurgás, e agora a presença também da eminente senadora Cátia Abreu, quero agradecer penhoradamente o nosso Mozarildo Cavalcante. Muito obrigado, senador Mozarildo. Com isso, consegui refletir um pouco sobre isso, deixar o tema com um debate que não se encerra hoje, mas tem que ter os caminhos para isso. Posso cumprir agora com o meu compromisso que eu tinha agendado e fico devendo, não só eu, Santa Catarina, fica lhe devendo essa reposição. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.